Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Pode Lutar, o podcast do MSTL. E hoje com a presença aqui do meu amigo Edinho, de longa data. Ele já conhece o MSTL, as famílias do MSTL já conhecem ele, já teve em outras oportunidades aqui, né, para trazer informação para a comunidade, falar da importância da água como um direito humano. E o assunto de hoje é exatamente isso. A gente está aqui hoje para falar da privatização da Sabesp. E a pergunta principal hoje do nosso bate-papo aqui hoje é por que privatizar a Sabesp e para quem privatizar a Sabesp. Então, Edinho, agradecer aí sua presença, se apresente e vamos aqui para o nosso bate-papo de hoje, que é um assunto muito sério e de interesse de todo o povo paulistano. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer aqui a gente estar nesse Pode Lutar, que é uma iniciativa super importante. Quero cumprimentar também os militantes, os ativistas, enfim, todos os companheiros e companheiras do MSTL. Já tive aqui em 2018, a gente teve conversando sobre o Fórum Alternativo Mundial da Água, né? Sempre na perspectiva de fortalecer o nosso lema de que água é direito e não mercadoria. Bom, eu sou o Edson Aparecido da Silva, eu sou sociólogo de formação, também fiz mestrado em planejamento urbano e gestão do território, aqui na Universidade Federal do ABC, com muita relação com os movimentos sociais e populares, né? Sou também assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários, que é uma federação sindical que organiza os trabalhadores na área de saneamento, energia, né? E também sou secretário executivo do ONDAS. O ONDAS é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, um observatório relativamente novo e que tem lutado muito para que a água e o saneamento entre fortemente na luta, na agenda dos direitos humanos, né? Inclusive a gente tem a honra e o prazer de ter o Eduardo como um dos membros da nossa coordenação. O Eduardo, ele é do Conselho de Orientação do ONDAS, junto com outras entidades do movimento social e popular. E o ONDAS é um observatório que tenta construir, né, se construir e construir suas ações a partir da relação entre a academia e os movimentos sociais e populares, numa troca intensa de saberes o tempo todo. Então, é um prazer para nós estarmos aqui. Eu estou aberto aí para dialogar com todo mundo que nos ouve, que nos assiste, sobre esse tema tão importante que é a questão da água e, sobretudo, esse processo de privatização da Sabesp. Tudo bem. Vamos lá, Edinho. E pode me chamar de Edu, que bastante gente o Edu, aqui na comunidade. Legal. Mesmo no meio político, o pessoal chama muito de Edu mesmo, para não ficar aquele formalidade, né, do Eduardo, né? A maioria dos processos, tem um povo que diz assim, o povo que quer contra as privatizações, quer por conta dos privilégios, as mamatas, os carguinhos e tal, e antes a justificativa era que as empresas públicas davam prejuízo. E agora, que privatizou praticamente várias empresas públicas, a maioria delas, eles estão começando a privatizar as empresas que são extremamente rentáveis. Então, aquela ideia de justificar as privatizações porque elas davam prejuízo para o poder público, caiu por terra, e agora eles estão entregando descaradamente para o mercado mesmo as empresas altamente lucrativas, né? E uma das empresas públicas mais lucrativas do Brasil é a Sabesp.
Então, exatamente por que eles querem privatizar a Sabesp, Edinho? O que está acontecendo? Bom, antes de mais nada, né, é importante a gente observar que há um movimento no Brasil de privatização de empresas públicas, notadamente as empresas de saneamento básico, né? E quando a gente fala de privatização, a gente precisa entender que no caso da água e do saneamento, nós estamos tratando de uma prestação de serviço que se caracteriza como um monopólio natural. O que é isso? Né? Quando a pessoa quer comprar um telefone, ela vai lá e escolhe a operadora que é mais barato, que atende melhor, né, os seus interesses. Quando ela quer escolher um plano de TV a cabo, ela pode escolher aquele que melhor lhe atende e tal. E no caso da água e do saneamento, não, né? O que é o monopólio natural? É aquele serviço em que a pessoa não pode escolher a empresa que vai prestar o serviço para ela, né? E é um serviço que as pessoas não podem viver sem. Você não consegue viver sem água, sem esgotamento sanitário, né? Sem coleta de lixo, sem políticas de drenagem. Então, quando você privatiza as empresas de saneamento, né, o agente privado ele vai ter receita garantida, ele vai ter lucro certo e não vai ter concorrência, né? Então, é por isso que o lobby, né, o esforço do setor privado em controlar esses serviços tem crescido muito. No caso da Sabesp, em particular, não há um argumento plausível que justifique a sua privatização, né? Por vários motivos. Nós estamos falando de uma das maiores empresas de saneamento do mundo, né? Talvez a quinta empresa ou quarta empresa de saneamento do mundo. Segundo, é uma empresa que tem 50 anos de existência, né? E aqui é importante que as pessoas saibam que se hoje a Sabesp é o que ela é, que tem esse potencial enorme, ela foi construída esses anos todos, Edu, com dinheiro das tarifas pagas pelos trabalhadores e trabalhadoras do nosso estado, né, nos 375 municípios que ela atua. Primeiro. Segundo, ela foi construída com dinheiro público, com financiamento feito através da Caixa Econômica Federal, do BNDES, né? Enfim. Então, todo esse patrimônio construído, né, é isso que está para ser entregue para o setor privado. Ou seja, nós, o povo de São Paulo, né, através, repito, do pagamento de tarifa, né, dos empréstimos realizados pela empresa, é isso tudo que vai ser entregue para o setor privado, né? Os números indicam que dos 375 municípios que a Sabesp opera, 300 municípios no estado de São Paulo já tem 100% de abastecimento de água, 100% de coleta, 100% de tratamento de esgoto. Portanto, né, os investimentos necessários para universalizar o saneamento até 2033, que é o que diz a nova lei de saneamento, está muito perto de se realizar. Inclusive, o próprio planejamento da Sabesp indicava que em 2029 os serviços já estariam universalizados. Então, por que privatizar uma empresa dessa? Uma empresa que historicamente tem dado lucros expressivos, e o governo do estado, sendo o maior acionista da Sabesp, ele detém
50,3% das ações, como a Sabesp dá lucro, Edu, parte desse lucro vai para o governo do Estado, que lhe permite, inclusive, usar esse dinheiro em outras políticas públicas, né? Então, o que vai acontecer agora, né? O governo pretende se desfazer de 30% das ações que ele tem, vai ficar com 20%, né? Portanto, vai perder o controle acionário da empresa, né? E o governo vai perder toda a força que ele tem, todas as condições que ele tem de gerir a empresa, transferindo isso para o capital privado, né? Isso faz parte de uma estratégia do governador do Estado, que é uma política maior, que é de enfraquecer as políticas públicas, de enfraquecer o papel do Estado, portanto faz parte de uma lógica maior, que é uma lógica do neoliberalismo, né, que está sendo trazida fortemente aqui para São Paulo. É muito importante que as pessoas saibam que o que tem acontecido no Brasil, onde o serviço foi privatizado, só dar um Google que as pessoas vão ver isso, né? Tem tido um aumento abusivo de tarifas, um aumento significativo, né? Em muitos casos, a qualidade dos serviços tem decaído muito, né? O que tem acontecido, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? E o processo de privatização, diferentemente do que diz os defensores da privatização, em vez dele agilizar o processo de universalização, o que vai acontecer é que ele vai ampliar a exclusão daqueles que não têm acesso aos serviços. Tem algumas coisas que a gente precisa considerar, né, que se é verdade que hoje tem muita gente ainda sem acesso à água e esgotamento sanitário, principalmente as pessoas que vivem na periferia das cidades, né? Mesmo a gente constatando isso, é importante a gente saber que o remédio da privatização é um remédio para matar o doente e não para salvar o doente. Ou seja, quais são as dificuldades hoje que você tem de levar o saneamento para essas áreas? Primeiro, você tem muitas áreas que foram que fazem parte das ocupações. Essas pessoas têm que ter acesso à água e esgotamento sanitário, independentemente de ter posse da terra ou não. Porque é um direito humano. É um direito humano. Aliás, só um parênteses em relação a isso, né? Que já que você trouxe esse tema dos direitos humanos, é muito importante que todo mundo que está nos assistindo, está nos ouvindo aqui, entenda o seguinte: todas as pessoas, Edu, independentemente da capacidade de pagamento, das condições e do local de moradia, ela tem que ter acesso à água e esgotamento sanitário. Água 24 horas por dia, 365 dias por ano, em quantidade e qualidade adequada, porque nós estamos falando do direito humano fundamental. Se a pessoa não tem isso garantido, ela está tendo um direito humano negligenciado, violado, né? Eu digo isso assim porque eu acho que é legal a gente dialogar sobre isso com as pessoas, né? Sobretudo dos movimentos, porque às vezes ela pensa assim, pô, eu já moro aqui de forma precária, numa ocupação, numa favela, num cortiço, né? Eu ainda vou querer ter água, tal, né? É melhor ficar quieto aqui no meu canto. Errado, né? As pessoas ela tem que se apropriar da consciência desse direito e lutar, né, para ter acesso à moradia digna, para ter acesso à posse da terra, mas para ter acesso à água e esgotamento sanitário também, né? Aqui, por exemplo, aqui a gente está no nosso estúdio aqui fica em
conjunto habitacional financiado pelo Minha Casa Minha Vida, oriundo com famílias oriundas que vieram do aluguel. Então, que tinha uma dinâmica de custo ali na sua vida e tem um custo hoje a água. E outra palavra de ordem que a gente fala muito no Ondas, nas nossas lutas, que a água não é uma mercadoria, ela não pode ser uma mercadoria. Hoje ela tem que ter um valor a ser cobrado para fazer o tratamento, para a operação, para toda a engenharia que é necessária para a água chegar até a torneira das pessoas. Privatizando, vai transformar numa mercadoria, que é onde tem lucro. A gente corre risco dos preços aumentarem. Como que está essa experiência em outros estados, em outros locais, onde houve a privatização? Isso é um dado importante para as pessoas saberem por que elas têm que lutar, né? Exatamente, foi o que eu disse um pouco antes aqui. A experiência que a gente tem onde foi privatizada é isso. A tarifa aumentou muito, né? A qualidade do serviço cai e é mentira essa propaganda que o Tarcísio tem feito de que vai privatizar para diminuir a tarifa. Isso é um engodo. E por uma questão muito simples, né? A lógica do setor privado, de quem opera serviços, tende a atender o lucro dos acionistas, né? O lucro dos empresários. Eu costumo dizer que não tem Madre Teresa de Calcutá nesse meio, né? Os caras não estão preocupados se a população pobre tem que ter acesso à água ou não. Ele tem que prestar conta, né, para quem investe na empresa deles, né? Hoje, o serviço de saneamento privado tem uma característica que é da financiarização. O que é isso? Muitas empresas são controladas por grupos de investimento internacional, por fundos de pensão. Vocês acham que um fundo é um fundo de investimento canadense, né, que são donos de parte da BRK, que é uma empresa privada que opera saneamento, ou da EGEA, que é uma das que pode ganhar concorrência da Sabesp para ser uma das principais acionistas, que tem um fundo de Singapura. Quem investe nesses fundos estão preocupados se a Dona Maria, se o seu João, se as pessoas da periferia de São Paulo ou de outras cidades do nosso estado têm saneamento? Não estão. Eles estão preocupados em garantir retorno para isso. E como que se dá isso? Através da tarifa. Quando você privatiza, você inclui mais um componente no custo, né, da tarifa, que é o lucro. Tá certo? Voltando só um pouco antes, quando eu estava falando da dificuldade de você, às vezes, atender as periferias, as favelas, etc., né? Tem uma questão que é fundamental, Edu, que é de você fazer uma integração entre as políticas públicas, que só é possível fazer com o setor público. A Sabesp, sozinha, ela não pode atender determinadas áreas se não houver articulação com a prefeitura, por exemplo, de São Bernardo, para fazer regularização fundiária, urbanização de favela. Ela não consegue atender se ela não tiver uma articulação com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. Então, isso é uma função inerente do Estado. Como que o setor privado vai fazer essa articulação entre entes públicos para superar essas dificuldades? Então, todos os caminhos nos levam a acreditar que essa proposta de privatização da Sabesp vai ser um grande prejuízo para a população do nosso estado, sobretudo para a população mais pobre. Em que estado a gente está agora nessa questão da privatização? Eu tenho acompanhado, né, em diversos municípios, por exemplo, aqui em São Bernardo, teve uma audiência pública na Câmara dos Vereadores para que os vereadores aprovassem. São Bernardo, né, aceitava a proposta de privatização da empresa,
aqui, né, na descrição do vídeo a gente vai listar, né, os vereadores que votaram favorável à privatização da Sabesp, que a gente acha um absurdo, que eu já estou entendendo o que você falou e quem está acompanhando aqui a gente vai entender melhor ainda. Primeiro, a água é um direito humano. Segundo, a água não pode ser mercadoria. E terceiro, a Sabesp é uma empresa pública, né, de extrema importância, de conexão, de relação com os outros serviços públicos. Então, ela se privatizando, ela vai romper esse vínculo de relação que é tão importante para outras políticas públicas, para outros serviços urbanos oferecidos nas cidades. Então, está tendo esse processo de aprovação. Se alguma cidade não aprovar, o que acontece? Para além disso, né, há outras maneiras de a gente, a partir desse descaso dos políticos com a importância de uma empresa pública como a Sabesp, há outros caminhos para a gente brecar essa privatização? Ótimo. Bom, eu disse até agora aqui dos impactos que a privatização da Sabesp vai trazer, né? Agora, eu acho que é importante dizer também que nós estamos resistindo, né? Os movimentos sociais, populares e sindical não estão assistindo esse processo de braços cruzados. Pelo contrário. Nós temos atuado em 3 níveis, né? No nível dos legislativos, no nível da mobilização dos movimentos sociais e populares e no nível jurídico, né? Do ponto de vista jurídico, tem várias ações que estão sendo tomadas, né? Tem ação, tem uma forte relação com o Tribunal de Contas do município de São Paulo, que já manifestou sérias dúvidas com relação ao processo de privatização. Agora estão acionando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, com uma série de questionamentos. Estamos com uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando no STF. Né. Tem uma questão jurídica central, que tem um artigo da Constituição do Estado de São Paulo, se eu não me engano, o parágrafo 2º do artigo 216, que diz o seguinte: os serviços de saneamento no Estado de São Paulo serão operados por empresa cujo controle acionário seja do Estado. Está escrito isso na Constituição, né? E o governo ele simplesmente ignorou esse artigo da Constituição estadual e está conduzindo o processo de privatização sem propor uma alteração constitucional para superar essa exigência constitucional, né? Então, esse é um dos... E tem vários outros pontos que estão sendo questionados. Então, a gente está com uma grande esperança de que esse processo jurídico a gente seja vitorioso, né? Nós estamos, inclusive, pedindo, e eu queria fazer esse pedido aqui para vocês, do MSTL, solicitando ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que ele chame uma audiência pública no âmbito do TJ para a gente fazer as denúncias que nós estamos fazendo sobre o desastre da privatização. Então, várias entidades do movimento social e popular estão mandando essa solicitação para o presidente, para o desembargador do TJ, para a gente conseguir essa audiência. E o governo do Estado, infelizmente, só para quem está nos assistindo aqui entender, o Estado, nesse processo de reorganização, de regionalização, o Estado de São Paulo, ele criou 4 unidades regionais de saneamento. Entendeu? Chama URAI, Unidade Regional de Água e Esgoto. 1, 2, 3 e 4. A unidade regional número 1 é a unidade que pegou todos os municípios da Sabesp. Entendeu? Desde
ABC, Baixada Santista, até o Vale do Paranapanema, juntou tudo num bloco só, para privatizar em conjunto. E o que poderia barrar esse processo eram as câmaras municipais votar contra a venda das ações, a perda, né, do controle acionário pelo governo do Estado. Mas, infelizmente, né, o governo do Estado dominou todos os municípios, né, e a maioria dos vereadores deram as costas para a população, que inclusive em pesquisa recente do Datafolha, mostrou que são contra a privatização. Então, a grande maioria dos vereadores do Estado de São Paulo, das câmaras municipais do Estado de São Paulo, estão dando um aval, né? Estão dando um aval para que esse processo vá adiante. Inclusive a Câmara Municipal de São Paulo. É importante que as pessoas saibam que a Sabesp opera em 375 municípios. Só a cidade de São Paulo é responsável por 45% de tudo que a Sabesp arrecada no estado, onde ela opera, né? E em São Paulo também, a maioria dos vereadores deram as costas para a população e estão apoiando esse processo. Eu espero que nas próximas eleições para vereador a população dê o troco, né? Por isso que eu acho que é muito importante essa iniciativa de denunciar os vereadores que votaram contra o povo, que votaram a favor da água ser transformada em mercadoria, a favor de que o direito ao saneamento seja excluído da nossa agenda. Acho que isso é fundamental. Esse é um caso extremamente complexo. A gente teve 2 audiências aqui na Câmara de São Bernardo. Os movimentos sociais participaram, na que votou a aprovação da privatização da Sabesp. Tem um vereador aqui que chama Paulo Chuchu. É do Simpático ao Inominável, né? Vamos retomar esse nome, né? O Inominável, que não pode falar o nome dele. Inominável e inelegível. Inelegível agora, né? E a gente fazendo protesto, falando contra, falando um absurdo, ele ficava fazendo coraçãozinho pra gente, fazendo chacota, tirando um barato. Importante, a gente vai ver se consegue resgatar essa imagem também para que a população saiba, né, a postura, além de votar contra uma questão que é do povo, ainda a postura dessas pessoas quando a população se manifesta contra. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa dialogar com o nosso povo, que é o seguinte, né? Uma coisa são as pessoas terem opinião divergente da nossa. Outra coisa, e que isso está se consolidando e crescendo no Brasil, são determinados políticos que manifestam um total desrespeito às pessoas. Não só desrespeito às posições políticas das pessoas, mas desrespeito aos direitos que elas têm. Que usam o parlamento, seja a Câmara Federal, seja a Assembleia Legislativa, seja as câmaras municipais, para fazer chacota com o povo, né? São pessoas que desrespeitam a organização dos movimentos sociais e populares. Vocês aqui são um exemplo vivo de que a sociedade, os trabalhadores, as trabalhadoras, o povo, tem uma capacidade monstruosa uma capacidade monstruosa de organização, de planejamento, de força que deveria ser valorizada e não ignorada, né, pela maioria, por grande parte dos políticos, e por que não dizer a maioria, né? Então, por isso que eu acho que as eleições municipais, Edu, elas têm um papel fundamental, entendeu? As pessoas não podem simplesmente votar nas pessoas sem considerar o histórico de luta que elas têm, né? Aonde elas estavam quando o povo mais precisou?
elas estavam do lado de quem? Né? Por quê? Porque quer a gente goste ou não, aonde se define, né, o futuro da nossa cidade, o futuro da nossa vida, são nos parlamentos. Né? Olha que coisa interessante. Faça um levantamento, né, da maioria dos deputados federais, estaduais e vereadores. Olha em que projetos eles votaram durante os seus mandatos. Você vai ver que a maioria deles votou contra os interesses do povo trabalhador. Né? Não é como pode, né? Se a maioria do povo é constituída de trabalhadores, né, trabalhadoras, que ralam para sobreviver, né? Se elas são a maioria, como que a gente pode ter uma maioria de parlamentares que votam contra os interesses, né? Então tem alguma coisa errada. Por isso que o nosso voto é fundamental. Então acho que ficar de olho nessas eleições para a gente avançar nas nossas conquistas é fundamental. Só uma coisa, voltando para a nossa pauta aqui, talvez as pessoas não saibam, né? Mas as experiências de privatização, eu já disse aqui, as mais recentes no Brasil já estão demonstrando que são negativas para o povo. Né? Já disse aqui os motivos, mas vale a pena a gente reforçar, que é um aumento brutal de tarifas, que é queda na qualidade de serviço, né? Agora, por outro lado, em várias cidades de vários países do mundo, Edu, os serviços que eram privados estão voltando para o controle público. Isso não é à toa. Né? Isso se deu exatamente pelos motivos que eu citei aqui. Primeiro, falta total de controle social e participação. Aumento brutal de tarifas, queda nos investimentos, né? E benefícios altíssimos para os grandes dirigentes dessas empresas. O último país agora que caminha para um processo de fracasso total da privatização é Londres. Né? A Thames Water, que é uma empresa privada que opera há muitos anos na Inglaterra, para quem não sabe, a Inglaterra foi um dos primeiros países a aderir com a Margaret Thatcher de forma intensa a esse projeto neoliberal. Hoje está completamente falida. Né? E nesse estágio que o Estado vai retomar os serviços. Lucros absurdos, né? Vão deixar dívida monstruosa com a poluição do rio Tâmisa, com um caos total na política ambiental. Então, o Brasil e o Tarcísio em São Paulo está colocando o saneamento na contramão do que está acontecendo no mundo. Aconteceu em Budapeste, aconteceu em Buenos Aires, aconteceu em Paris, aconteceu em várias cidades da Alemanha, aconteceu na Espanha. Então, como dizem os juristas, o Brasil está passando por uma quadra muito complicada, né? Nesse avanço das privatizações. Interessante. Aqui, Edinho, logo que a gente mudou com as famílias, eu tinha uns contatos na Sabesp, a gente foi atrás da tarifa social, né? De saber como seria possível implementar aqui no condomínio, e após várias articulações e negociações com eles, a gente conseguiu garantir que aqui são 800 famílias, 100% das famílias pagam a tarifa social, porque existem os relógios individuais de medição,
mas a conta é através de um relógio principal que entra no condomínio. Então a gente garantiu a tarifa social nesse relógio geral, foi extremamente importante. Antes a gente conseguir implementar a tarifa social, tinha famílias que pagavam 150, 180 reais de água, uma coisa assim absurda. Após a implementação da tarifa social, a tarifa dessas pessoas baixou para 70, 80, 60 reais. Então a mudança foi bastante significativa. E recentemente, praticamente essa semana, a gente teve a notícia que foi criada, né, uma lei federal, um projeto de lei, né, que fala sobre a tarifa social, mas a gente viu que tem muitas, que a gente pode falar, tem muitos buraquinhos ali na lei que não, ela não está ainda a contento. Né? Acho que faltou elementos que eram muito importantes e agora tem uma série de ajustes que são necessários fazer. Acho que é uma iniciativa importante, mas ficou meio frágil ali. Você teve essa percepção também que eu tive? Bom, então é o seguinte, vamos falar agora da questão da tarifa social. Eu quero falar depois ainda, a gente pode discutir agora esse ponto da tarifa, mas eu quero discutir a importância das empresas públicas nos processos de crise climática. Quero falar do Rio Grande do Sul, quero falar de outras, né, para mostrar a importância de você ter empresa pública, só para a gente não esquecer. Mas eu acho, qual que é a minha opinião, né? Escrevi um artigo que deve sair essa semana sobre isso. Eu acho que a lei é uma lei nacional, né, que institui uma política nacional de tarifa social de água e esgoto. Bom, essa é uma lei que teve origem no Senado em 2003, portanto, há 11 anos atrás, né? Essa lei, ela teve origem no Senado e agora esse ano que passou, ela foi para a Câmara Municipal, para a Câmara dos Deputados, e o senador Eduardo Campos, do PSB de Pernambuco, ele fez um substitutivo à lei, né? E ele melhorou muito a lei com relação ao que era o projeto original. Bom, esse, então, projeto de lei virou lei, né, voltou para o Senado, foi aprovado por unanimidade e foi sancionado, se não me engano, no dia 18. Enfim, agora, recentemente. Bom, na minha opinião, a lei ela significa um avanço importante, Edu, e vou explicar por quê. Primeiro porque a lei ela cria a figura, institucionaliza o instrumento da tarifa social. Primeiro ponto. Segundo ponto, a lei ela pega todas as pessoas que estão cadastradas no CadÚnico, né, na faixa de 0 a meio salário mínimo, certo? No Brasil, são 29 milhões de pessoas que estão no CadÚnico nessa situação. 29 milhões de pessoas. De família, desculpa. Se eu multiplicar isso por 2,7 mais ou menos, que é o número de pessoas por família, segundo o dado do último do IBGE, nós vamos ter quase 3 vezes isso de pessoas. Bom, mas estou falando de 29 milhões de famílias, certo? Então, esse é o primeiro dado. Segundo, até meio salário mínimo, eu disse, né? Não inclui no cálculo, para chegar no meio salário mínimo, a renda oriunda da tarifa social, do Bolsa Família e do BPC. Então, quem está nessa condição de até meio salário mínimo ou no BPC vai ter direito à tarifa social. Segundo, as pessoas elas não vão ter que a princípio, elas não vão ter que ir atrás da tarifa. Os prestadores de serviço vão ser obrigados a incluir as pessoas automaticamente.
com base nos cadastros do CadÚnico e com base nos cadastros que elas mesmas têm. Caso a pessoa não seja automaticamente incluída na tarifa, ela vai ter que ir a um local, né, e levando algum documento que comprove que ela é ela e que ela está no CadÚnico. O que tem de importante nessa informação que eu estou dando agora? Primeiro, é que a pessoa que a condição para estar na tarifa social independe de posse de casa, de posse de terreno, de posse fundiária. Então, porque isso era um impeditivo importante. Então, hoje não tem mais. Isso é legal. Segundo, a lei obriga que você tenha espaços físicos para receber as pessoas. Primeira coisa que a privatização vai fazer é acabar com qualquer relação pessoal que você tenha, que você vai ter com o prestador. Vai ser tudo via atendimento eletrônico, etc. Bom, esse é outro ponto. Outro ponto. Se a família deixar de se enquadrar na tarifa social, nos critérios de tarifa social, porque a renda dela aumentou, ela não vai ser excluída automaticamente. Ela vai ficar por 3 meses sendo avisada de que, olha, a sua situação mudou, você agora saiu do rol de tarifa social e tal. Se for detectada alguma fraude no hidrômetro na casa de uma família, ela também não vai ser excluída automaticamente. Ela vai ser avisada, olha, nós detectamos que tem um problema no seu hidrômetro, assim, assim, assado, e você tem um tempo para resolver. Vai ficar 3 meses sendo avisada disso. Então não há um corte abrupto. Bom, esses são alguns aspectos que eu acho que são... um aspecto fundamental. A lei, ela é uma espécie de régua. Tem que ser daí para mais. Então, se você tiver casos em que as regras de tarifa social hoje são mais vantajosas do que está na lei, Edu, prevalece o que é praticado hoje. No nosso caso de São Paulo, enquanto a Sabesp for pública, o importante é que hoje as regras da Sabesp são muito melhores do que está na lei. Por 2 motivos. Primeiro, porque a regra de tarifa social, no caso da lei, ela pega só até os 15 primeiros metros cúbicos. Então, 15 mil litros de água por mês está na tarifa social. Vai pagar até 50% do valor da tarifa normal. A partir do 16º metro cúbico, aquele 1 metro cúbico já vai cair na tarifa normal. Isso eu acho um problema na lei. Eu acho que devia ter uma política de tarifa social para todas as faixas de consumo. Não sei se você me entende. Nessa aqui não. No primeiro já passa para a tarifa normal. Né? Você paga a tarifa social até os 15, se você gastar 20, os 5 metros cai na tarifa normal. No caso da Sabesp, por exemplo, já tem a tarifa social até 10 metros cúbicos, certo? Vai ter que mudar para 15, só que ela tem uma política para todas as faixas de consumo. Então isso é um fator positivo em relação à lei. E a lei diz, isso não pode retroagir. Você tem uma figura do direito garantido, está escrito na lei, entendeu? Então, no caso de vocês aqui, hoje a lei não se sobrepõe ao que vocês já têm hoje aqui. Exatamente. Então, isso é um aspecto muito positivo. Os aspectos negativos são esses, né? Que você não tem uma política para todas as faixas de consumo. O outro, a lei ela engessa um pouco, porque você pode ter casos de pessoas em situação de vulnerabilidade que não estão no CadÚnico. Por, sei lá, qualquer motivo. Você pode ter uma comunidade que teria que ter tarifa social, mas não vai ter porque não está no CadÚnico. Então você devia ter uma política que você tivesse formas de incluir pessoas que são vulneráveis e que não estão no CadÚnico. Entendeu? Entendi. Entendeu? Nós estamos achando que no processo de regulamentação você pode resolver isso. Na medida em que a agência reguladora ela pode estipular esse critério. Já que, como eu disse, a lei ela é um parâmetro. Qualquer um pode melhorar o que está
na lei, ou no mínimo manter o que tem hoje. Esses são alguns pontos que eu acho que nós estamos destacando, né? Sim, outro ponto que não está na lei e que nós achamos que deveria estar é a proibição do corte de água por inadimplência. Nós não concordamos que as pessoas que não têm condições de pagar tenham sua água suprimida. Ou, se for para ter, que seja garantido o mínimo necessário para a sobrevivência digna das pessoas. Então, nós precisamos avançar nesses pontos ainda. Essa questão da tarifa social, ela dialoga diretamente com um dos princípios dos direitos humanos à água, que é o da acessibilidade econômica. As pessoas não podem deixar de ter acesso à água porque ela não pode pagar. Isso é um dos princípios dos direitos humanos à água e esgotamento sanitário. E ela não pode também pagar e com isso prejudicar outros direitos humanos, como acesso à saúde, à educação, à alimentação, à moradia, entendeu? Então, são políticas públicas que se encaixam. Agora tem uma questão central que você disse aqui. Central. Você sabe quando vocês iam conseguir, que foi uma super conquista, a tarifa social para as 800 famílias, né, que moram aqui? Se fosse uma empresa privada, nunca. E vou mais além. Hoje é dia 20 de junho de 2024. Nós podemos voltar a conversar. Se essa Sabesp for privatizada, você vai me contar qual vai ser a pressão para essa política ser revista aqui. E ser retirada. De ser retirada. Entendeu? Então, até porque você tem aí o interesse do capital, do lucro, e você corre o risco de ter uma cooptação da agência reguladora, que é quem, em última análise, trata da questão tarifária. Você pode ter um processo de captura da agência reguladora muito grande, entendeu? Poder econômico muito poderoso. Muito poderoso. Isso daí é um outro problema do processo de privatização. Ora, mas assim, o que nós estamos trabalhando agora? Ontem, um dos companheiros nossos teve no gabinete do deputado Josildo Ramos, deputado federal do PT da Bahia, e nós estamos articulando, junto, inclusive com o Glauber Braga, que é um deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, uma audiência pública na Câmara dos Deputados para tratar dessa lei. O que nós queremos? Nós queremos trazer para essa audiência pública o Ministério das Cidades, queremos trazer o Ministério de Desenvolvimento Social, e Combate à Fome, queremos trazer o Ministério dos Direitos Humanos, nós queremos trazer para o debate da lei para construir junto o processo de regulamentação e os movimentos sociais e populares. Então, acho que nessa mesa, nessa audiência pública, vai ser importante estar a CMP, qual você foi o coordenador até recentemente, né? Tem que estar a CONAN, tem que estar os movimentos, tem que estar os conselhos, o Conselho Nacional de Assistência Social, tem que estar o Conselho Nacional das Cidades. Então, a nossa ideia é fazer uma grande articulação no processo de regulamentação da lei. A gente sabe que a regulamentação ela não pode mudar a lei, mas ela pode introduzir, fortalecer a lei, né? Então, eu acho que a gente tem que considerar o avanço que foi a lei, mas também pensar nas deficiências que ela tem e ver o que a gente consegue melhorar. E uma tarefa do MSTL, da CONAN, da CMP, dos movimentos, vai ser se debruçar sobre a lei, né, estudar e cobrar, né?
nós precisamos fazer com que a lei ela seja implementada no Brasil inteiro. E aonde hoje a aplicação da política é melhor do que o que está na lei, nós temos que lutar para preservar, né? E nós vamos ter uma luta grande aqui se realmente a Sabesp for privatizada. Entendi. É como você tinha falado, para a gente ir encerrando o nosso bate-papo aqui, acho que o assunto do momento da pauta mundial são as mudanças climáticas e as tragédias ambientais resultantes dessas mudanças. E outras tragédias que têm relações também com as privatizações, né? A gente tem um caso muito simbólico aqui no Brasil, do acidente da Samarco, em Mariana, né, que atingiu várias famílias. Até hoje as famílias não foram indenizadas, né? Então, para a gente ver como é nociva a privatização de uma empresa pública e como é o descaso dela com as pessoas. Mais recentemente, acho que o caso mais recente de tragédia no Brasil foi no Rio Grande do Sul, né? De intensas chuvas, né? Alagou praticamente o estado todo, mas muito marcante o alagamento em Porto Alegre, né? Que o Guaíba transbordou. E durante esse processo a gente soube que talvez fosse inevitável, mas um dos motivos do transbordamento do Guaíba foi o não funcionamento das bombas, né, que ajudavam a transportar água e evitar esse tipo de problema que anteriormente no passado já tinha tido de inundação da região ali de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre. Então a gente percebe o quanto é importante a atuação do poder público, empresas públicas na área de saneamento, da gestão dos recursos hídricos, né? Porque é disso que a gente está falando. A gente está passando por um momento, né, de aquecimento do planeta, derretimento das geleiras, maior quantidade de chuvas, maior quantidade de seca em outros lugares. Então, alguns lugares vai ter excesso de água, outros lugares vai ter falta de água. E se não tiver o poder público e uma empresa privada, ela vai pensar só no lucro. Isso não é um problema dela, isso é um problema de intervenção pública, né? E eu vi que você estava querendo falar sobre assunto, que ótimo, né? Biólogo, né? Se delicia, né? Nesses assuntos do mal que o ser humano... Não ser humano, né? Do mal que o capitalismo, a exploração do ser humano e da natureza pelas empresas privadas, pelos especuladores, está fazendo mal para o nosso planeta e agora está atingindo as pessoas com muita morte e muito sofrimento. Como diz a música do Caetano, né? A força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então, cara, é isso, né? A força do capital age como se não houvesse amanhã, né? Age com o olhar de que nós precisamos nos apropriar o máximo possível do que a natureza nos dá para gerar lucro, para gerar dinheiro, para gerar capital, né? E o amanhã deixa que as próximas gerações se virem, né? Nesse ponto, eu acho que tem dois momentos recentes importantes da nossa história que mostram a importância das empresas públicas no caso de saneamento. Bom, eu nem vou falar aqui da importância da saúde pública, né? Eu acho que eu vou falar da pandemia aqui, da Covid-19, né? Até a pandemia, as propostas de privatização da saúde estavam na agenda dos neoliberais, estavam na agenda do governo do inominável, inelegível, né? E o SUS foi uma demonstração clara do quão importante é você ter, né, sob controle público, uma área tão estratégica como é a área da saúde, né? O SUS foi de uma importância, né, fenomenal no combate, no enfrentamento da pandemia. E, né, o Instituto Butantan, em São Paulo, no caso das vacinas,
E para quem tem memória curta, é importante lembrar que um dos institutos que estavam na lista de privatização no governo Dória, em São Paulo, era o Instituto Butantan, que depois virou a menina dos olhos do governo na pandemia, dando um exemplo nacional de capacidade técnica, né? E na pandemia, várias empresas estaduais de saneamento, sob controle público, né, adotaram uma série de medidas importantes para o combate, para o enfrentamento da Covid-19. Cito algumas. A proibição do corte de água, entendeu? Por falta de pagamento. A instituição de bebedouros públicos em praças, né? Uma série de medidas que foram fundamentais. Isso aconteceu em São Paulo, com a Sabesp, por exemplo. Né? E tem casos onde os serviços eram privados e que o prefeito baixava um decreto para não cortar água, a empresa privada entrava na justiça questionando o decreto Isso aconteceu em Santa Catarina, questionando o decreto do prefeito que proibia cortar água em plena pandemia. Né? Então, isso mostra como é importante você ter setores estratégicos, como de água e saneamento, sob controle público. Eu estou falando de saúde pública. Nós estamos falando de preservação da natureza, inclusive, né, porque tratar esgoto significa a proteção dos corpos d'água, etc. Agora, falando tem o caso mais recente de Porto Alegre, mas tem um caso do Rio de Janeiro, de Petrópolis, onde o apoio de Petrópolis, e teve também o caso aqui do litoral norte, né? Sim, Ilhabela, em que a Sabesp, a gente conhece os técnicos, né? Os caras trabalhavam 24 horas por dia para garantir o mínimo de água potável para as pessoas, né? Atuaram de uma forma brilhante, isso porque a Sabesp é pública. No Rio Grande do Sul, agora, tem um áudio que rolou pelas redes sociais do Tarcísio falando com Leite, governador do Rio Grande do Sul, sobre a disponibilização, né, de técnicos e de equipamentos da Sabesp para socorrer esse processo lá em Porto Alegre e tal, e dizendo louros e louros da Sabesp, dizendo que aqui nós temos os melhores técnicos, os melhores equipamentos, as melhores bombas, né? Aí você pergunta, pô, mas se é tudo isso, por que você vai privatizar, né? Vai entregar isso tudo para você... Então, sentido, a Sabesp, ela teve um papel fundamental. E para quem também não sabe, recentemente a Corsan, que é a Sabesp do Rio Grande do Sul, que é a empresa estadual de saneamento, foi privatizada. Sabe o que a EGEA fez para apoiar as pessoas? Não fez nada, né? No Rio Grande do Sul. Então, privatizou a Corsan, vendeu todas as ações, né, para uma empresa privada, e se teve algum papel, foi algum papel insignificante que nem destaque na imprensa deu. Precisou de empresas públicas de outros estados brasileiros ir lá para socorrer a população do Rio Grande do Sul. Então, esse é um outro motivo de que nós temos que ser contra a privatização da Sabesp, esse é um outro motivo que nós temos que denunciar esse crime que o Tarcísio está praticando contra o patrimônio público do povo de São Paulo. Repito aqui, patrimônio do povo de São Paulo, porque ele foi construído graças ao esforço dos seus trabalhadores e trabalhadoras, que independentemente do governo de plantão, sempre fez de tudo para manter a empresa funcionando, né? E graças à tarifa paga pela população, pelas 800 famílias que moram
aqui, né, nesse conjunto habitacional, pela população do estado de São Paulo e pelo dinheiro público, porque para quem não sabe também, o dinheiro público é nosso. Então, quando a Sabesp foi lá, pegou dinheiro da Caixa, Investiu, pegou dinheiro do BNDES, isso tudo é dinheiro nosso, né? Então é um patrimônio, por isso que ele fala que é patrimônio do povo, porque é do povo, né? com recursos. Com recursos públicos, entendeu? Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que... esse é o crime que estão praticando contra a população do estado de São Paulo. Sim. As nossas lutas se intensificam cada vez mais, né? E esses espaços, né? Esse espaço novo, né, de comunicação com as pessoas, que é o podcast, tem se popularizado. A gente tem percebido o quanto é importante, que às vezes esse tipo de informação não chega às pessoas, né? Então, quanto mais canais, instrumentos de comunicação a gente tiver para organizar as pessoas, para que elas estejam cientes do que está acontecendo, do que os políticos, o que o poder público está fazendo e está decidindo e como vai afetar a vida das pessoas, é extremamente importante. E o nosso bate-papo de hoje aqui foi riquíssimo. Queria agradecer muito a sua presença aqui novamente, te dizer que o MSTL é um parceiro do Ondas, nos sentimos muito honrados de você ser nosso parceiro, né? Sempre que a gente solicita a sua presença aqui, você tem vindo prontamente, e agradecer a sua participação aqui hoje, a sua contribuição. Com certeza trouxe informações muito importantes para a nossa comunidade, para o nosso movimento, para a cidade de São Bernardo do Campo e para o estado de São Paulo e para o mundo, né? A gente debateu temas aqui extremamente atuais e que esses desastres naturais estão afetando a vida de todas as pessoas de todas as maneiras, né? A gente poderia falar aqui de vários outros assuntos, né? Mas já cumprimos bem o nosso objetivo aqui e eu acho que você trouxe informações muito valorosas e vamos continuar resistindo enquanto não tiver o chamegão e o controle não for passado para a empresa, vale todo tipo de resistência nossa, né? Fica com você aí para as considerações finais. Quero agradecer muito essa oportunidade, eu acho que o Pode Lutar foi uma sacada sensacional. E eu quero, assim, deixar um abraço muito, muito fraterno para todas as pessoas que participam dessa luta. Eu acho que cada mãe de família, cada pai de família, cada jovem, cada idoso, cada um e cada uma que participaram dessa luta merece todo o nosso respeito, né? Eu acho que o MSTL ele é um exemplo a ser seguido por todos os movimentos sociais e populares no Brasil. É um exemplo de luta vitoriosa. Eu imagino quanto sangue, quantas noites sem dormir sendo passadas. Foi uma luta bastante árdua até a gente chegar aqui à nossa conquista, mas a gente sabe que a luta não para, né? Conquistou a moradia, mas agora existem as outras lutas para continuar organizado e garantir direitos, né? Parabéns a você, a toda a sua equipe aí, a todas as lideranças. Eu acho que é muito bom estar aqui. Eu me coloco sempre à disposição de vocês. Tá bom. Isso aí, minha gente. Muito obrigado aí pela presença de todos. Se curtiram, né, o nosso bate-papo de hoje aqui, vai lá com o dedinho, curte, né? Se quiser deixar alguma contribuição, comenta. Se quer levar essa informação para outras pessoas, compartilhe. E se quer seguir os nossos próximos episódios, ativa lá o sininho, que sempre que tiver um novo assunto, né, um novo bate-papo, a gente informa para vocês, tá bom? Obrigado, boa sorte e seguimos aqui na luta popular construindo o bem viver. Obrigado. Não é, Zé? É isso aí. É isso aí.